Olá, gente! Mais uma vez aí um testemunho de que eu não ouvi, mas eu vivi. Vou ler para vocês em Mateus 19, capítulo 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: Deixa os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E o testemunho que eu vou contar hoje, né, a experiência, né, que eu tive aí com o poder de Deus, é de que Deus, ele muda os nossos pensamentos, ele muda o nosso sentimento para aquilo que é da vontade dele. E ele sabe a hora certa de nos entregar todas as coisas. Ele sabe a hora certa de nos entregar o nosso sonho e ele sabe a hora certa de entregar os sonhos dele para nós, para que nós venhamos aceitar o sonho dele. Ele sabe aonde ele mexe com o homem, ele sabe aonde sacode, ele sabe aonde trata com o homem. E eu posso dizer para vocês que Deus tratou comigo. Assim, ele tratou feio comigo, de uma forma boa. Não foi de uma forma pesada, com as mãos pesadas, não de sofrimento. Mas ele me provou o meu conceito errado que eu tinha sobre a avó. Eu não tinha vontade nenhuma de ser avó, nunca. Assim, eu imaginava assim, se eu sair dessa terra sem ser avó, eu não vou sair dessa terra sem ser avó reclamando que eu não fui uma avó. Não é porque por vaidade não, tá, gente? Não é por vaidade que eu não queria ser avó. É pelo motivo de ter visto muitas coisas de avó mesmo na família, com netos. E aí, então, eu não tinha esse desejo. E então, chegou uma época, né? A minha filha já estava casada há mais de 3 anos, se eu não me engano. E a minha mãe veio a óbito. E a minha mãe foi sepultada numa terça. Sem ser a sexta daquela terça, da semana daquela terça, na outra sexta, a minha filha disse assim pra mim: mãe, vem aqui na minha casa, que eu tenho uma coisa pra te falar. E eu falei assim: não, eu não posso. Eu não tava com vontade de sair pra lugar nenhum. E então ela disse assim: vem, mãe, eu preciso, é urgente, a senhora tem que vir. Eu falei: não vou. Só, gente, que quando eu bati o pé que não ia e ela conversando pelo zap, que eu também não podia ir e nem tava com vontade de sair pra ir lá, o Espírito Santo de Deus foi e me disse que ela tava grávida. Ele disse: ela quer te dar notícia que tá grávida. Aí eu falei: esses pensamentos ruins meu, não é o Espírito Santo de Deus que tá falando comigo, é os meus pensamentos, eu não vou acreditar, eu tô pensando besteira. Não, ela não vai fazer isso, ela não tá me dando essa notícia. Isso não. Só me faltava isso, né? Eu perco a minha mãe e agora a tribulação de preocupar com a filha grávida, do tumulto ali da filha passando mal, porque gravidez todo mundo já sabe como que gravidez é. E então, eu não achei aqueles pensamentos que eu achava que era meu, que o Senhor, ele fala muito com a gente, ele tem várias formas de falar. E uma das formas que ele tem de falar com a gente é a gente pensando, ele falando com a gente e a gente achar que tá pensando. E a gente mesmo sentindo que é ele que tá falando. Quando é uma coisa que você não quer, não aceita, você questiona você mesma. Você não tá duvidando dele, mas você tá duvidando de você. E pensando e dizendo: não, isso é coisa minha, isso é coisa minha. E lembrando aí que quem ouve a voz do Espírito Santo de Deus sabe, não se engana. Mas às vezes a gente quer se enganar a gente mesma, né? A gente quer enganar a gente mesma. E então eu peguei, continuei com aqueles pensamentos, continuei fazendo as minhas coisas. E aí, mas daí a pouco ela manda outro zap e disse assim:
Não, e antes dela mandar outro WhatsApp, eu tive uma visão da sala dela, toda decorada de balão, escrito assim, parabéns, vovó, num cartaz, numa cartolina. E aí eu peguei e falei, nossa, misericórdia, os meus pensamentos tá tão atribulado que eu tô até tendo visão. E eu tô assim, não, essa visão não é de Deus, não. Isso aí é seta. Não é, não. Essa visão não é de Deus, eu não aceito. E pronto. E eu saí da cozinha e fui pro quarto me trocar pra mim ir, que eu tinha unha marcada no salão. E aí, então, quando eu chego no meu guarda-roupa pra abrir o guarda-roupa, o Espírito Santo de Deus, gente, ele falou bem assim pra mim. Eu te dei a visão, sim. Foi eu que te dei, não é coisa da sua cabeça. E você vai ver o WhatsApp tocando daqui a pouco e ela vai confessar pra você que tá grávida. Ele acabou de me falar. Assim, ele acabou de falar, o WhatsApp apitou, deu sinal. E aí eu fui imediatamente pegar pra me ver se era aquela mensagem dela. Quando eu olho, ela ainda tava escrevendo mais coisa. E aí tava escrito assim, a senhora é sem graça. Era pra te falar que a senhora vai ser vovó. Ô, gente, segundos, milésimo antes de eu ler ali, eu não tava aceitando. Eu não queria. Eu não achava graça nenhuma em ser vó. Só que na hora que eu li aquela mensagem, na medida que o meu cérebro foi digerindo aquela mensagem, ela foi indo pro meu coração. Na hora que chegou no meu coração, ela invadiu a minha alma. Eu nunca vou esquecer, uma experiência muito forte que eu tive com o poder de Deus também nesse dia. Eu nunca imaginei, eu imaginei, aquilo ali invadia minha alma com alegria, e eu não tava acreditando, e eu tava numa felicidade, numa euforia que eu tava perdendo, a razão do ridículo, sabe? Eu tava perdendo a noção do ridículo. E eu não me troquei. Eu não consegui me trocar pra ir fazer a unha. Eu não consegui pintar cabelo. Eu não consegui. Eu saí do jeito que eu tava, andando, correndo pra rua fora, igual gente doida. Eu fiquei igual gente louca mesmo. Todo mundo que eu conhecia, tanto homem quanto mulher, eu falava assim: me abraça e me dá parabéns. Aí as pessoas falavam assim: você tá fazendo aniversário hoje? Eu vou ser vovó. E eles não entendiam. E nisso, o meu celular tava descarregando. Só que antes dele descarregar, eu soltei ele e saí correndo. É uma experiência que eu tive que eu não consegui entender. Porque quando você quer muito aquilo, quando você almeja pelaquela benção, que você recebe a notícia que já está recebendo a benção, independente em que essa benção aí seja uma causa na justiça, um carro, seja uma casa, seja qualquer outra coisa, uma criança, seja qualquer outra coisa. Quando você recebe a notícia que a sua bênção tá chegando, a euforia é grande, igual a que eu fiz, mas eu não tava esperando, eu não tava querendo, eu não tava achando graça há segundos antes. Olha para vocês ver o poder de Deus, como Deus ele age na nossa vida, como ele trabalha no nosso coração de força sobrenatural, que a gente não consegue entender e nem consegue se deter. A gente não consegue se deter com o poder de Deus. E então eu saí correndo, igual eu falei aí, abraçando todo mundo, homem, mulher que eu conhecia, pedindo para me abraçar, para me dar parabéns e avisando que eu ia ser vovó. Nisso, eu caminho, né? Eu fui pra fazer a unha, aonde a moça do salão tava me esperando. E cheguei lá e dei a notícia pra ela. Eu só dei a notícia assim: eu vou ser vovó. Você não acredita, me abraça e eu vou ser vovó. Ela me abraçou, me deu parabéns e falou assim: eu não tô entendendo, você nunca quis ser vó.
Eu falei, eu também não tô entendendo, eu não sei o que tá dando na minha cabeça, o que tá dando no meu coração, eu não sei que bicho é esse. Esse bicho aí é forte mesmo, porque minha mãe falava que um dia eu ia ser vó. E eu ia ver que maravilha que era ser vó. Um dia eu encontrei com um irmão da igreja, né? A gente tava ali conversando e ele falou, irmã Leia, você não imagina como é bom ser vó. Eu sou vó, é a melhor coisa do mundo. E depois outras pessoas falando, não, eu sou vó, é a melhor coisa do mundo. E eu, gente, você está tudo ficando doido. Eu imaginava dessa forma. Então, para vocês verem, eu não tava ali esperando a benção e fiquei eufórica. Eu não tava achando graça na benção, mas na hora que eu recebi a notícia, eu fiquei com essa euforia, poder de Deus, mistério, Deus movendo ali. E então, lá no salão, essa minha amiga falou, você não tinha vontade de ser vó, por que você tá nessa euforia? Eu falei, eu também não tenho, não. Não sei que bicho forte é esse, mas eu tô muito feliz. E aí, ela foi e disse assim, que bom, né? Sua mãe foi sepultada essa semana passada e agora Deus tá te dando, e aí você tá aí sendo vovó. Quando ela disse isso, ela só disse isso, tá, gente? Ela só disse isso. Ela não disse mais nada. Eu não disse mais nada. E então tinha uma mulher estranha ali arrumando cabelo. Nunca tinha visto ela naquele salão. E eu trabalhava naquele salão, mas eu nunca tinha visto ela. E ela pegou e disse assim, olha, Deus tem um recado pra você. Aí eu falei assim, tá, amém, pode passar. Ela disse assim, olha, Deus disse. Ele disse que essa criança, ele embrulhou, é como se ele estivesse embrulhando numa caixa de presente e te entregando. É um presente para você. Ele disse que não é para recompensar a perda da sua mãe. Ele levou a sua mãe. Mas ele quis te dar esse presente para ele amenizar a sua dor. E através dessa criança, ele vai tirar a sua dor porque ele cuida muito de você. Ele tem um cuidado muito diferenciado e um cuidado com você tão especial que ele preocupa com você. Então ele mandou essa criança para ele amenizar a sua dor. E ele te provou que o agir dele no coração do homem, ninguém pode contra o agir do Senhor. Que essa alegria aí que você tá sentindo, ele quis te dar essa alegria e ele não quer ver você sofrendo. E tem mais. A sua filha, não é a sua filha que está grávida? Eu falei, sim. Ela disse assim, a sua filha, Deus me mostra que a sua filha era uma das netas mais agarradas com a sua mãe. É verdade ou é mentira? Eu falei, verdade. Ela pegou e disse, pois é. E Deus, ele disse que ele não colocou a criança no seu ventre porque você é ligada, né, com a idade mais avançada, mas ele colocou no ventre da sua filha, mas é presente para você. Cuidado dele com você e com a sua filha, para amenizar a dor de vocês duas. Porque vocês duas eram mais agarradas com a sua mãe, não é verdade? Eu falei, verdade. E então, irmãos, gente, ela poderia, né, ter dito que Deus estava me dando aquela criança para amenizar a dor de ter levado a minha mãe, é um fato. Todo mundo ia falar isso, eu também iria. Só que ela disse que coisas ali que ninguém sabia. Ninguém sabia, nem a mulher ali do salão sabia. E ela disse assim, bem claro, ela falou assim, olha, Deus manda te dizer, tira
aquelas palavras de dor do seu status e coloca que Deus te transformou a tristeza em alegria e a dor em esperança. Coloca isso no seu status. E coloca uma foto mais linda que você tiver, de você muito feliz sorrindo. Deus manda te mandar você fazer isso. E eu disse, tá, eu vou fazer. E aí, então, eu vim embora depois de ter resolvido, né, lá o que eu tinha de resolver e vim embora. Nisso, meu celular já estava jogado, descarregado. A família estava toda preocupada, porque minha filha me deu a notícia, mas eu não. Eu só mandei áudio para algumas pessoas que a minha filha, no caso, nem imaginava que eu tinha mandado. E aí eles ficou preocupado. A minha filha, meu genro, falou, matou. Matou a mulher. A mulher não tinha graça nenhuma de ser vó. Você dá notícia pelo telefone. Meu genro ainda falou, ela passou mal, ela deve estar morta, aconteceu alguma coisa. Eu te avisei que não era pra você dar notícia assim, era pra dar notícia perto dela, junto com ela, porque se ela passar mal, ou ela fazer um escândalo, aí a gente tá próximo pra ver qual é a reação, o que vai acontecer. Agora ela tá sozinha, recebeu notícia, celular não atende, essa mulher aconteceu alguma coisa. E as minhas sobrinhas também, nisso, todo mundo preocupado. Por que que ela não atende? Passou mal. Deu um infarto. Deu um infarto, só que eu não dei infarto. Eu cheguei pro celular pra carregar e fui contar pra eles. Gente, eu tô muito feliz. Eu não tô acreditando nessa alegria aí. Eu não tô entendendo a alegria que isso tudo tá me proporcionando. E aí, então, irmãos, a minha preocupação maior é de ter minha filha, né? Eu acho ela muito sensível, muito assim, fraca, né? Pra ter um bebê, né? Eu acho que é mais coisa de mãe, né? Palhaçada de mãe. E então, eu posso dizer pra vocês, a gravidez dela todinha, ela não teve enjoo. A gravidez dela todinha, hora nenhuma eu tive de sair correndo com ela pro hospital. Só ia nos exames, fazer ultrassom, nas consultas. Hora nenhuma. Era como se ela não estivesse grávida. Só até no finalzinho que teve ali um agir, né? Uma sementinha lançada pelo inimigo para tirar a nossa bênção. E Deus me revelou em sonhos fortemente o que iria acontecer. Realmente começou a acontecer e Deus deu livramento. E aí, a minha netinha, não ela, porque eu tenho mais netos. Eu tô dizendo da primeira. Ela vai fazer 6 anos, dia 25 de fevereiro. Aí eu comecei a observar como que nós temos um conceito errado das coisas, né? Assim como nós temos um conceito errado das pessoas, nós temos um conceito errado das coisas. E aí, cada dia é a coisa mais linda, assim, desde quando ela nasceu, foi a coisa mais, assim, uma das coisas mais importantes da minha vida. Lembrando aí que eu não disse, no dia que eu recebi essa notícia, eu tava tão abalada, mas muito abalada, muito abalada. Gente, esse que é o mistério total, que eu não comentei pra vocês, tá? Eu não posso esquecer de falar isso, apesar que era pra ter falado no começo. Esse dia que eu recebi a notícia que eu ia ser avó, foi um dos dias piores que depois que eu perdi minha mãe. Era o dia que eu não queria nem existir na face da terra, um dia que eu queria ir para bem longe. Eu tava planejando em ficar ali no cemitério para pensar que a minha mãe tava ali perto de mim. A gente perde a noção da realidade. A gente perde a noção da espiritualidade. De tanta dor. Era o dia pior para mim.
E aí, de repente ali, quando eu recebi a notícia, foi o dia, um dos dias mais felizes da minha vida, uma coisa sobrenatural que envolveu a minha alma, o meu ser, e eu não entendia o que estava acontecendo, que trem era aquele, que coisa era aquela. Era o poder de Deus. Era o poder de Deus. Vamos voltar lá agora. Ela faz 6 anos. E eu tenho mais uma netinha de 10 meses, de uma moça que eu tenho ela como uma filha, né? Eu tenho um sentimento, um carinho por ela como filha. Ela também tem um carinho como mãe, né, por mim. E a minha netinha é a Beatriz, vai fazer 10 meses. E também tem o Miguel. Miguel, ele é neto sobrinho do meu esposo. E ele automaticamente, sem ninguém mandar, sem ninguém falar, ele me chama de vovó. Ele me vê, na hora que ele me vê, ele vai pro meu lado gritando, vovó, vovó, e me abraça. E aí a gente vai pegando um amor de vó. Realmente, é muito engraçado o sentimento. O amor, a gente não se explica, né? O amor, ele vence, o amor, ele quebra barreira, o amor vence muralhas, quebra corrente, o amor perdoa, né? O amor é lindo. E agora, pra não sei que dia aí, desse mês ainda de dezembro, só Deus sabe o dia, eu vou ser vovó de novo, do meu filho casado. Casou em janeiro e a esposa já acelerou já, e ele e a esposa acelerou e quis arrumar um bebê. E aí a Sofia Isis, a Sofia tá chegando. E é alegria, assim, eu olho pra um é alegria, eu olho pro outro é alegria, eu olho pro outro é alegria, eu olho pro outro é alegria. E aí eu entendo agora a minha mãe, eu entendo todo mundo que dizia, você não sabe o que é ser vó. Ser vó é a coisa melhor do mundo. Então é isso aí, gente. Mais um testemunho para vocês aí de uma experiência com o poder de Deus, de que eu não ouvi, mas eu vivi. Observa só, eu não esperava a benção, eu não fazia voto da benção. A benção chegou no dia que eu tava com a dor terrível, uma dor da alma que parecia que eu ia morrer. E aí, de repente, eu não sentia mais dor, eu sentia só alegria. Isso é experiência. Isso é experiência com o poder de Deus, tá? Tchau, gente!